Então iremos falar sobre mais um ponto da auriculoacupuntura, dessa vez o ponto endócrino, né? E antes de entrar propriamente no ponto, para a gente entender um pouquinho mais, o sistema endócrino é um conjunto de glândulas responsável pela produção dos hormônios. Hormônios são como substâncias que comandam, que levam comandos ao nosso corpo para que ele execute diversas funções, né? Esses hormônios são lançados no sangue, percorrem o corpo até chegar aos órgãos da qual ele deve atuar, os órgãos-alvos. E como eu falei antes, ele coordena as funções do corpo, isso junto com o sistema nervoso, né? Eles têm essa função de coordenar todas as partes do corpo. Então são várias glândulas, dentre elas a hipófise, que é uma glândula que coordena todo o sistema glandular, os hormônios que ela produz tem a principal função de coordenar as outras glândulas. Temos a tireoide e paratireoide, onde a tireoide é responsável pelo metabolismo celular, também influencia no nosso peso, na nossa temperatura corporal. A paratireoide regula, uma função bem interessante, regula a questão do cálcio no nosso corpo, então se ela tiver um pouquinho mais ativa, aumentando assim o cálcio no nosso corpo, a gente pode ter câimbras, alguns tipos de reações semelhantes, e se ela tiver diminuída, pode favorecer o surgimento de, por exemplo, a osteoporose, né? Nós temos o timo, que é uma glândula que ela funciona principalmente nas crianças, logo cedo, responsável pela defesa imunológica, pela imunidade, né, na criança. Quando nós nos tornamos adultos, ela se torna menos ativa. Temos o pâncreas, que, dentre tantas funções, ela produz a insulina, o glucagon, que vai ser responsável pelo metabolismo no nosso corpo, principalmente do carboidrato. A insulina ela vai fazer a quebra, vai coordenar a quebra dos carboidratos quando a gente come, quando a gente se alimenta. O glucagon é o contrário, quando a gente está em condição de fome, o glucagon vai lá no fígado e faz a quebra lá da gordura e fornece energia para o nosso corpo de maneira que diminua um pouquinho, ou na verdade, possamos manter nossas funções a termos, né? Temos as suprarrenais. As suprarrenais também muito importantes, bem conhecidas. Ela, principalmente a adrenalina e a noradrenalina, são hormônios produzidos por ela que são responsáveis, entre tantas outras coisas, pela questão de nossa sobrevivência, a questão imediata, de uma resposta imediata a uma situação de estresse, né? Então, quando a gente está numa situação estressada, o organismo vai lá e produz, por exemplo, a adrenalina, que vai aumentar a nossa pressão arterial, batimento cardíaco, a frequência respiratória, etc., para que possamos ter uma ação realmente a termo. Temos as glândulas sexuais, que vai coordenar na questão nossa reprodutiva, da manutenção dos nossos órgãos reprodutivos, né? Isso é só um apanhado básico para que a gente possa entender realmente o uso do ponto endócrino na auriculoacupuntura. Então, quais são as funções, dito isso, né? Quais são as funções, de que maneira vai atuar esse ponto endócrino? Então, ele vai regular as funções das glândulas como um todo.
Dentro do sistema de aurículo, nós vamos ter os pontos específicos de cada glândula. Mas no caso desse ponto endócrino, ele atua de maneira geral na coordenação, digamos assim, né? Então, um ponto bastante usual, por exemplo, na hipertireoidismo, na diabetes, né? Nessas funções dessas glândulas. Ele pode ser usado olhando pela leitura da medicina chinesa, né? Problemas ocasionados por vento, umidade, como é o caso, por exemplo, da artrite reumatoide. Então, seria um ponto bastante usual nesse caso, no lúpus, certo? Ele reforça o nosso sistema imunológico, né? E como a gente viu, as glândulas ela coordena todo o corpo, uma vez que ela esteja harmonizada, o nosso sistema imunológico vai funcionar melhor. E o uso do ponto na aurículo vai estimular essa função também. Temos, por exemplo, aí o controle adequado das funções gástricas, né? Então, por exemplo, no caso de dispepsia, né? Dificuldade em digerir, de fazer a quebra dos alimentos, a gente também pode usar esse ponto endócrino. Também, pela leitura da medicina chinesa, ele drena a umidade. Então, ele pode ser usado para tirar edemas, principalmente edemas de origem vascular e endócrino, né? Como os apresentados também na obesidade. Muitas vezes esse ponto ele é confundido com o ponto do triplo aquecedor, que tem uma função bem semelhante, né? Essa questão do controle dos líquidos do nosso corpo, nessa coordenação. E, na verdade, ele tem um ponto, é um ponto que está bem próximo e possui funções bem semelhantes, realmente. Ok? Então, fica aí a dica, não são as únicas funções, mas está aí algumas dicas do uso desse ponto, que quando aparecer um caso, você pode considerar em usar já com um certo grau de segurança, ok? Então, esse ponto ele também pode ser usado como forma de diagnóstico. Então, usando o apalpador, né? Nós podemos lá verificar e podemos deduzir a partir do estímulo dele ou da forma como ele se apresentar, se temos probabilidade de ter enfermidades urogenitais, como nefrite, menstruação irregular, etc. Provavelmente ele vai ficar ativo, isso quer dizer, vai ficar mais sensível. E caso ele apresente algum tipo de nozinho, ou algum tipo de espinha, alguma coisa desse tipo, também pode ser mostrando que aquele corpo ele está favorável ao surgimento de determinados tumores. Então, nesse caso, é muito interessante que a gente também estimule ele, né? Então, se gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e, se puder, se inscreva no canal. A gente vai estar produzindo outros vídeos como esse. E comentem.